Bom, então, tendo glicose agora, né? Tendo a glicose que ele conseguiu do alimento, ele vai fazer algumas reações químicas dentro dele para usar essa glicose para ter energia, para poder desenvolver, para poder crescer, para poder desenvolver algumas estruturas, para poder se reproduzir, precisa de energia, né? Então a gente chama de metabolismo esse conjunto de reações químicas que acontecem no interior das células. Todas as células têm metabolismo, tá? Nós também, as bactérias, os fungos. Então agora a gente vai falar de dois tipos de metabolismo que podem acontecer nas células dos fungos, tá bom? Então, se você já viu alguma coisa parecida com isso, é porque eu já falei de metabolismo lá em bactérias, tá? Algumas coisas vão se repetir aqui em fungos. Se você já entendeu, ótimo, vamos relembrar. Se você não entendeu muito bem, presta atenção que daí a gente aprende aqui em relação ao metabolismo fúngico, que pode ajudar para entender metabolismo de bactéria também. Então a gente tem uma forma de metabolismo que a gente chama de aeróbico ou aeróbio, tá? Que usa oxigênio. Então quando o fungo vai usar a energia da glicose e tem oxigênio no ambiente, ele procura fazer o que a gente chama de respiração aeróbica, tá? Esse aqui é o metabolismo aeróbio. Eu já adianto para vocês que a maioria dos fungos faz esse tipo de metabolismo aqui. Usa a energia da glicose na presença do oxigênio, a grande maioria, tá? Então, mas não é parecido com o que a gente faz, respiração? Exatamente, nós somos seres aeróbicos, também nosso metabolismo é aeróbico, beleza? Porém, alguns fungos conseguem fazer um tipo de metabolismo para tirar a energia da glicose na ausência de oxigênio. Se não tem oxigênio, alguns fungos conseguem fazer um metabolismo que a gente chama de metabolismo anaeróbio. Lembra da biologia que a gente tem essa palavrinha aqui, o começo da palavra a ou an significa negação? Então não tem oxigênio, eles fazem o que a gente chama de fermentação. Provavelmente o nome fermentação você já ouviu falar, né? Bactérias também fazem fermentação, lembra? Algumas. Então, alguns fungos fazem fermentação também, beleza? A gente vai entender então os dois tipos de metabolismo. Vamos começar primeiro com o metabolismo aeróbio, que usa oxigênio, que aliás é o que a gente faz também, né? Nós, os animais. Beleza? Então assim, vamos lá, né? Sempre resumindo, né, que esse processo é muito gigante, eu vou resumir aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos começar a tirar a energia dessa glicose. Então eu tenho aqui uma bateriazinha, a glicose toda carregada, cheia de energia, e o fungo começa a fazer uma série de reações químicas ao longo de... São 10 reações químicas e a gente chama esse processo de glicólise. Lise da biologia, para ficar mais fácil de entender, lise significa quebra, ruptura, quebrou. E glico vem de glicose. Então, ele faz um monte de reação química e vai quebrando a glicose, né? Lise, glicose. Então, ele vai quebrando a glicose e vai sugando energia. E tá sugando energia da glicose, tá? Mas percebe aqui comigo. A glicose, né, o que sobrou da glicose que o fungo quebrou, ainda tem energia, né? Ainda tem, a bateria ainda tá carregada aqui, ainda tem energia. O fungo tirou só um pouco da energia da glicose até esse momento aqui. Beleza, ele continua o metabolismo, continua o processo. Aí vai para uma segunda etapa, que a gente chama de ciclo de Krebs. Essa segunda etapa do metabolismo aeróbio é também baseada num monte de reação química, que não tem agora porque a gente ficar explicando tanto elas, né? Mas é um monte de reação química onde o fungo continua tirando energia da glicose, ainda tem aqui, a glicose ainda tem um monte de bateria, né? Um monte de energia, vai tirando mais energia. Nesse processo acontece a eliminação do CO2, né? No ciclo de Krebs a gente tem bastante eliminação de CO2, bastante não, mas eliminação de CO2, e não tem a ver com respiração. A gente na respiração não coloca o oxigênio para dentro e CO2 para fora, gás carbônico.
É isso mesmo que o fungo está fazendo, está respirando, colocando CO2 para fora, tá? Então esse é o segundo passo do metabolismo aeróbio. Não acabou ainda, ó. A energia da glicose diminuiu. O fungo ainda tá tirando energia da glicose, mas ainda tem energia. Ele consegue fazer mais ainda consegue sugar mais energia da glicose. Ele leva as reações para uma terceira e última etapa, que a gente chama no geral de cadeia transportadora de elétrons, é um nome que a gente dá, um dos nomes. Nesse processo dessa cadeia de transportadora de elétrons, mais um monte de reação química vai acontecer, vai haver eliminação de água, então na respiração aeróbia também a gente elimina um pouco de água, além de eliminar CO2, tá? E aí a gente tem que a bateria vai acabando, esgota. Então, o fungo, no metabolismo aeróbio, ele passa por 3 etapas, né? Basicamente, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Qual que é o objetivo que eu preciso saber? Que ele tá sugando, tirando toda a energia da glicose que ele comeu e ele tá levando essa energia para dentro dele, tá? Mais especificamente, quanto de energia? Lembra da palavrinha ATP? ATP eu já expliquei lá em bactéria. ATP aqui a gente vai colocar como sinônimo de energia. Quanto mais ATP, mais energia. ATP são moedas energéticas. Fazendo o metabolismo aeróbio, ele consegue então obter mais ou menos 35 ATPs, de 35 a 38 ATPs, a partir de uma molécula de glicose apenas. 35 moedinhas de energia a partir de uma molécula de glicose. Só que, pessoal, o fungo não come só uma molécula de glicose, né? Então ele pega muitas glicoses na alimentação dele, muito ATP, tá? Então, na respiração aeróbica, ele consegue pegar a glicose e destrinchar, quebrar a glicose inteira, sugar tudo de energia que a glicose tem para oferecer, beleza? É isso que o fungo faz quando tem oxigênio. Nós fazemos isso também. Agora, vamos para uma reação, para um metabolismo anaeróbio, onde não há presença de oxigênio. Se colocar a gente numa região sem oxigênio, a gente vai morrer. A gente não vai fazer fermentação. Nós não temos essa capacidade, tá? Então, nós não temos um metabolismo anaeróbio, assim, a todo momento. Em algumas situações, a gente até faz um metabolismo aeróbio, que em outro momento eu explico para vocês, mas no geral, a gente não consegue viver sem oxigênio, tá? Alguns fungos conseguem. O que eles fazem? Começam da mesma maneira. Essa primeira etapa, chamada glicólise, não precisa de oxigênio. Então o fungo pega a glicose sem oxigênio, ele passa por todas aquelas 10 reações químicas chamadas de glicólise e para por aí. Se não tem oxigênio no meio, ele não consegue levar a reação adiante, não consegue existir ciclo de Krebs, não consegue existir lá na frente a cadeia transportadora de elétrons. Essas duas etapas posteriores, a segunda e a terceira, principalmente a terceira, não consegue existir sem oxigênio. Então o fungo consegue com a fermentação quantos ATPs? Só 2. Só 2 ATPs, só 2 moedinhas de energia em relação à respiração aeróbica, muito pouco, né? Mas é o que tem para hoje, literalmente, é o que ele consegue fazer sem oxigênio, tá bom? Então, professora, o que acontece com esse tanto de energia que a glicose tinha que o fungo não conseguiu pegar para ele? Porque para ele pegou só 2 ATPs, né? Bom, esse monte de energia que tinha na glicose que o fungo não conseguiu pegar para ele libera no ambiente na forma de compostos energéticos, altamente energéticos. Um deles eu tenho certeza que você conhece, que é o etanol. Não é uma molécula energética? Etanol é muito energético, né, pessoal? A gente usa inclusive como combustível. Então o etanol é produzido a partir, né, de uma consequência da fermentação. Não é que o fungo é bonzinho com a gente, eu vou produzir etanol, porque aí o homem pode usar como combustível, pode usar para fazer alguns alimentos, bebidas alcoólicas. Não, o fungo produz como uma consequência do metabolismo dele, tá? Também nesse tipo de fermentação, além do etanol, é liberado
gás carbônico, né, CO2. Nesse caso, o gás carbônico é o gás que vai ser eliminado, é volátil, não tem a energia aqui contida, de fato. A energia mesmo fica concentrada no etanol, tá? Então, esse tipo de fermentação, onde o fungo, para ele, só pega 2 ATP e libera no ambiente, né, o etanol, ou a gente chama de álcool etílico também, né, o nome científico é álcool etílico, nós chamamos de fermentação alcoólica, tá? Alguns fungos fazem isso, não é verdade? Fermentação alcoólica, tá? Mas para ele mesmo, ele pegou só 2 ATPs. Se perguntar para o fungo, você prefere fazer fermentação ou respiração? O que será que ele vai responder? Né? O fungo que consegue fazer os dois, ele sempre vai preferir fazer respiração. Por quê? Ele consegue mais energia fazendo respiração, tá bom? Então ele só vai fazer a fermentação quando realmente as condições não forem adequadas, não tiver oxigênio. Aí ele vai fazer a fermentação se ele conseguir, né? Senão ele morre, tá? Então, pessoal, aqui, ó, a maioria dos fungos filamentosos fazem um processo chamado respiração aeróbica, a maioria. E quem que faz fermentação? Quem que tem essa capacidade? Muitas leveduras conseguem fazer fermentação, tá? Uma bem famosa, eu vou falar daqui a pouquinho o nome dela. Então, as leveduras, né, que a gente usa para fabricação de vinho, cerveja, do próprio etanol que vai para o posto de combustível, elas são o que a gente chama de anaeróbios facultativos. A grande maioria das leveduras conseguem escolher, isso que é a palavrinha facultativa, escolher se fazem fermentação ou respiração, tá? Só que se não tiver oxigênio, não tem escolha. Então, em condições sem oxigênio, ela faz fermentação e produz o etanol, né, que a indústria acaba utilizando, tá? Então, eles têm que deixar uma condição ideal ali, sem oxigênio, que a levedura trabalha fazendo etanol, tá bom? Então, isso que é a questão do anaeróbio facultativo. Ela tem essa capacidade de fazer as duas coisas, mas se fosse para escolher, ela preferia escolher fazer respiração. Bem menos falado, mas eu vou citar aqui, existem alguns gêneros de fungos que fazem fermentação lática, ou seja, em vez de produzir etanol, eles produzem ácido lático, tá? Que nem algumas bactérias. As bactérias produzem bastante ácido lático, né? Tem algum grupo de bactérias que produzem ácido lático. Alguns, como esse que eu coloquei aqui, ó, Alomyces, são fungos filamentosos que fazem fermentação e produzem ácido lático, mas isso é bem menos falado. Então, eu vou só me dedicar mesmo, que vocês não podem esquecer, a fermentação alcoólica feita pela Saccharomyces cerevisiae. Vamos então para esse próximo aqui slide. Daqui a pouco acaba a aula. Hoje ela tá maior, mas vai valer a pena, tá? Então, olha o nome da levedura famosa que é responsável por fazer o álcool, né, do combustível, das bebidas alcoólicas e também a fabricação do pão. É a mesma levedura que na fermentação alcoólica, que eu resumi a fermentação alcoólica de novo, usa glicose, produz ATP, só 2 ATPs, mas produz, e libera no ambiente álcool etílico, que a gente chama de etanol, e também libera no ambiente gás carbônico. Essa Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura, né, do pão, aqui tá na forma de fermento fresco, tá nessa primeira placa de pedra aqui, fermento fresco, e aqui na segunda o fermento que a gente compra já sequinho, tá? Então, esses dois tipos de fermento biológico, são leveduras, são células de fungos ali que você compra para fazer ou o pão, ou tem gente que compra para fazer cerveja também, né? Hoje em dia tá na moda fazer cerveja artesanal, também são essas leveduras aqui, tá? Tem outras leveduras que fazem também, mas a mais famosa é essa Saccharomyces cerevisiae, tá? Qual que é a diferença entre um fermento e outro, professora? Principalmente a água. O fermento fresco, ele tem mais água do que levedura, e então ele dura menos, né? Ele tem uma vida útil menor. E o fermento sequinho, que a gente compra já naqueles sachês, saquinhos, ele tem mais
basicamente só levedura sequinha e ele rende mais e dura mais. Basicamente a diferença é essa. Então você falou de fermentação alcoólica, você falou de pão, então quer dizer que tem álcool no pão, né? Existe álcool no pão? Não, você não vai comer um pedaço de pão e ficar bêbado, tá? Por que isso, pessoal? Porque ao colocar o pão no forno, né? Então ao ligar o forno, o etanol ele vai começar a evaporar, tá? Então até as moléculas de álcool existem ali. Algumas moléculas de álcool são produzidas ali, realmente, pelas leveduras. Mas no forno, né, principalmente catalisado pela temperatura, essas moléculas vão evaporar e o álcool vai sair do pão. Por isso que você pode comer pão à vontade, que você não vai ficar bêbado, por exemplo, com o pão, tá? Beleza. E por que o pão cresce? Já que estamos falando de pão, o que faz o pão crescer? Vocês já viram alguém fazendo pão, né? Ou mesmo vocês já fizeram? Com o fermento biológico, as pessoas costumam deixar o pão descansando para crescer. E não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas colocam guardanapo, cobertor, deixam o ambiente bem quentinho e o pão cresce depois de algumas horas, né? Por quê? Lembra da fermentação? Quais são os dois produtos da fermentação alcoólica? Álcool e gás carbônico. E é justamente o gás carbônico, esse gás aqui, que faz o pão crescer. O gás estufa, causa um estufamento lá dentro, né, da massa, faz uma aeração, que a gente chama, e aí o pão vai crescendo de acordo, né, com a produção do gás carbônico. E por que o quentinho? Porque as leveduras, elas gostam de uma temperatura, né, de uns 40 graus. Quanto mais quentinho ali, não muito quente, senão você vai matar as leveduras. Mas elas gostam de um ambiente quentinho. Então, colocando o guardanapo, o cobertor, acelera a fermentação alcoólica. Ela faz mais CO2, produz mais CO2, né, a partir da glicose. E, pessoal, a gente vai conseguir visualizar essas leveduras no microscópio, tá? Assim que a gente puder ter aula prática, nós vamos visualizar vários fungos filamentosos, leveduras, inclusive se mexendo no microscópio, tá? Pessoal, eu preciso explicar para vocês mais um pouquinho sobre metabolismo, tá? Tem mais um detalhe que eu preciso que a gente saiba pelo menos o princípio, sobre o metabolismo dos fungos. Essa figura aqui, ela tá mais completa sobre metabolismo, né, do que eu expliquei no slide 7. Só que a gente não vai ficar vendo detalhes dela. Eu quero que vocês vejam aqui o que está circulado em verde, tá? Algumas substâncias que os fungos produzem ao longo do seu metabolismo, no meio desse monte de reação química, a gente chama algumas substâncias dessas de metabólitos secundários. E muitos metabólitos secundários que os fungos produzem são muito importantes para a gente, tá? Inclusive na área de alimentos. Por isso que eu preciso da atenção de vocês para entender o princípio do que são esses metabólitos secundários e como que eles são produzidos, tá? Então, aqui nessa placa de Petri, aqui do lado direito nosso, a gente tem um fungo crescendo, né? Um fungo crescendo, e aqui do lado esquerdo a gente tem então as fases da vida de um fungo unicelular qualquer, genérico, tá? Fungo unicelular. Aqui eu vou dar o exemplo da levedura, né, que é um fungo unicelular. Mas essa curva também se aplica a qualquer micro-organismo unicelular. Qual é outro micro-organismo unicelular que a gente já estudou? Bactérias. Bactérias não é formada por uma célula apenas? Também é. Então isso que eu vou explicar aqui para vocês também serve para explicação em relação às bactérias, tá bom? Para fungos filamentosos que são multicelulares, a curva muda um pouquinho de figura, então a gente nem vai se atentar a isso, tá? Pessoal, aqui eu tenho, ó, parece uma curva de gráfico de matemática, né, que a gente estuda matemática.
Aqui a gente tem o eixo X, onde tem o tempo, ó, vai passando o tempo, vai passando a vida do fungo. E aqui no eixo Y a gente tem o número de células da população, tá? Aqui tá em logaritmo, mas não vamos complicar, vamos falar que vai subindo aqui o número de células dos fungos, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês as fases da vida de um fungo. Um fungo nasce, ele cresce, ele tem a vida ativa dele, né? Então assim como a gente tem a vida ativa, aquele período que produz bastante, estuda, trabalha, depois tem uma fase que ou se reproduz ou não, né? Alguns se reproduzem, outros não. Depois a vida fica mais estável, chega uma hora que a pessoa envelhece e morre, né? Então, os fungos também têm umas fases de vida que a gente vai entender agora, detalhes só de algumas delas, né? Não vamos ficar a fundo nenhuma para não deixar ela maior do que já tá. Então, olha só aqui. No começo, tá? A primeira fase que a gente tem na vida dos fungos, né? Então vamos falar de uma levedura. Estamos falando de uma levedura. São 4 levedurazinhas aqui no meu exemplo, né? Numa fase que eu chamei de fase lag, tá? Fase lag é o nome da fase que a gente dá onde as leveduras estão se adaptando àquele meio. Elas chegaram no meio, num ambiente, elas estão olhando, estão se adaptando àquele ambiente. Nessa fase lag ainda, elas não conseguem se reproduzir, elas não estão aumentando o número de população. São 4 células ali e elas ficam nessas 4 células durante um período, estudando que alimento tem por aqui, como que são as condições desse ambiente, tá? Se as condições forem legais, forem condições próprias, elas passam por uma fase que a gente chama de fase log ou fase exponencial. Bem a ver com matemática, né? Então, se você já estudou na matemática uma função logarítmica, você vai ver que ela tem uma curva, né? O gráfico é muito parecido com esse que a gente está aqui na fase exponencial ou fase log. Mas a gente não vai fazer conta aqui para não complicar mais, tá? O que acontece nessa fase log? É a fase ativa. É a fase onde a levedura vai se multiplicar, então aqui já não tem mais 4, elas multiplicaram a população. Imagina aqui nessa plaquinha de Petri, elas começaram a crescer, começaram a produzir. Então é a fase mais ativa das bactérias, das leveduras, que poderia ser bactérias também, né, como exemplo. Elas chegam num número de células aqui estáveis. Então aqui eu coloquei mais ou menos como 50 células. A população chega num nível que ela não cresce mais. Então a população está estável ali naquele ponto. A gente chama essa fase de estacionária. Então tem uma galera que morre, tem uma galera que nasce, mas continua numa média ali de 50 números, né? 50 células, um número de 50 células. Vamos dar o exemplo aqui, tá? Então a gente chama essa fase de estacionária. Gente, imagina nessa plaquinha de Petri que a comida está começando a acabar, as condições não estão muito legais, eram só 4 leveduras, agora tem 50, começou a acabar a comida, um começou a invadir o espaço do outro, né? Então, alguns fungos ali começam a produzir algumas substâncias, ou para se defender, ou você pegou minha comida, ou você está roubando meu espaço, né? Então, a política da boa vizinhança vai acabando ao longo do tempo. Então, nessa fase estacionária, a gente observa, né, alguns fungos já estão velhinhos, também tem algumas células que estão tardias já envelhecendo. A gente tem a produção nessa fase estacionária de algumas substâncias que a gente chama de metabólitos secundários, que é isso que eu quero explicar para vocês. Então, o que são metabólitos secundários? São algumas dessas substâncias que são produzidas numa fase tardia já, onde as culturas já estão velhinhas, né? Já estão também ali em algumas situações de estresse ou concorrendo, competindo com outras células, ou em algumas situações ali que não estão muito adequadas para a vida dela, tá? E elas produzem algumas substâncias. Muitas vezes essas substâncias nem têm função direito para elas. É uma consequência do metabolismo, tá? Outras dessas substâncias podem ser para se defender. Um exemplo é
antibiótico. A gente já falou do antibiótico penicilina muito, né? Em 2 aulas eu já falei para trás, mas antibióticos são substâncias que fungos, também bactérias, produzem numa situação ali para tentar competir no meio ambiente, né? Para matar as amiguinhas ali, né? Para ela conseguir viver mais um pouco em paz. Então, várias substâncias que esses funguinhos estão produzindo nessa fase estacionária a gente chama de metabólitos secundários, certo? Tá? Depois, só para finalizar aqui, ó, a fase de vida da levedura, tem uma fase que a gente chama de morte ou declínio, que já está explicando o que é, né? A população começa a crescer, acabou o alimento na placa, uma bactéria, uma levedura matou a outra. Se for bactéria, uma bactéria matou a outra. Não tá diminuindo a população. A galera mais morre do que nasce nessa fase de morte aqui, tá? Mais células morrem e pouquinhas células nascem, até que a cultura morre. Então, só para resumir aqui o que eu já falei, né? Os metabólitos secundários são substâncias produzidas quando o fungo já está num crescimento mais tardio, mais velhinho, né? Nem sempre essas substâncias são importantes para o fungo. Geralmente elas não são importantes para a vida, não são essenciais para a vida do fungo, tá bom? Também elas são muito específicas, não tem como eu generalizar para vocês e falar todo fungo produz o metabólito secundário X. Não. É muito específico, por espécie, grupo por grupo, que produz determinado tipo de metabólito secundário. A gente vai ver melhor isso na aula 5, na parte 5 da aula de fungos, onde eu vou falar para vocês de metabólitos que são muito importantes para o homem. Então, às vezes os metabólitos são mais importantes para a gente do que para o próprio fungo. O fungo produz aquilo para meio que se livrar, desviar o metabolismo e produz alguns metabólitos que para ele às vezes nem servem. Aí o homem usa alguns metabólitos que têm bastante valor econômico. Ou aqui a gente vai ver também na parte 6 da aula que alguns metabólitos secundários são muito prejudiciais para os animais. Aí que entra, né, a parte de micotoxinas, que é aqui que eu queria chegar. Por isso que eu expliquei metabólitos secundários, para você entender o que eles são basicamente, porque na aula 6 nós vamos falar sobre algumas micotoxinas. Já tá falando o nome, né? Toxinas produzidas por fungos. Essas micotoxinas podem ser muito realmente prejudiciais para a indústria alimentícia, tá bom? Então, eu vou explicar melhor sobre elas na aula tanto 5 quanto 6, sobre essas substâncias metabólitos secundários que os fungos produzem, beleza? E para finalizar, pessoal, a gente vai fazer uma prática, né? Uma fermentação alcoólica na prática. Eu fiz aqui porque para propor para vocês eu sempre faço antes, tá? E vocês não são obrigados a fazerem, tá bom? Isso daqui vai fazer parte de uma atividade que vocês vão ter que apenas responder. Se você quiser fazer a prática em casa, tiver condições, pode fazer, mas não é obrigatório, tá bom? Eu fiz e aí eu vou perguntar algumas coisas para vocês em relação à prática, tá? Então aqui a gente vai usar alguns materiais bem simples, ó. Água morna, é interessante, sal, açúcar, garrafas. Eu sugiro usar garrafas PETs de 500 ml, aquela pequena, que vai menos material, bexigas e fermento biológico, fermento que a gente compra lá, biológico, que tem as leveduras para fazer o pão, tá? Nós vamos descobrir depois qual bexiga que vai encher. Nós vamos colocar bexigas nessas garrafas e uma delas vai encher. E a gente vai tentar descobrir como, porquê, qual delas enche, tá? Aqui estão os materiais que eu usei. Eu coloquei água morna aqui. Água morna, tá, pessoal? Não vai ferver a água, senão fica muito quente e a água mata. A água quente vai matar as leveduras. Então, uma água morninha, pode até encher mais do que eu enchi aqui, ó. Pode encher até a metade, tá? Aqui, eu sugiro usar esse fermento aqui, não da marca, tá? Não tô fazendo propaganda. Foi o que eu achei no mercado. Esse fermento que vem no saquinho, no sachê, é mais rápido. Você vai ver o resultado da prática mais rápido, tá? Então eu sugiro usar ele. Mas se quiser, eu também fiz o teste com fermento biológico. Aí tem que usar mais fermento biológico, tá? Porque o fermento biológico, lembra, tem mais água. Então
aqui tem que usar mais D. Aqui tá açúcar e aqui o sal. Pessoal, eu não tenho funil em casa, então para colocar esses materiais dentro da garrafa, você pode fazer que nem eu fiz aqui, com papel, faz um funil com papel, tá? O que você vai colocar? Em 3 garrafas você vai precisar, ou você pode fazer as 3, cada uma em um momento, o ideal seria fazer as 3 juntas, tá? Você numa das garrafas vai colocar água morna, fermento e sal. Quanto de sal? Umas 5 colheres pequenininhas vamos padronizar 5, né, colheres de chá, tá? Fermento, se for o fermento, aquele fermento do sachê, do saquinho, coloca metade do saquinho, tá? Se você conseguir. Se você tiver que usar o fermento, aquele fresco, aí você vai ter que colocar mais. Coloca, sei lá, umas 6, 7 colherinhas, né? Colheres de chá. Na outra garrafa, você vai misturar água morna, fermento e açúcar. Mesma coisa, açúcar, umas 5, 6 colheres bem cheias de chá. Na terceira garrafa, você vai colocar água morna e fermento, tá? Então, você vai fazer esse experimento aqui, se você quiser, foi o que eu fiz. Olha só como eu tive o resultado. Não está na ordem, tá? Então, essa aqui não é a garrafa 1, garrafa 2, garrafa 3. Então, vocês vão descobrir, na verdade, vão me explicar qual dessas garrafas aqui, qual dessas misturas fez com que a bexiga enchesse, tá? Em questão de 20 minutinhos, eu já consegui esse resultado. Eu usei um sachê inteiro, né, em cada garrafa, tá? Em cada garrafa, mas você pode usar metade para economizar. É 99 centavos, um pouquinho coisa, aquele sachêzinho lá, tá? Se você conseguir, faz. Se você quiser também, né? Se você não quiser, não tem problema, não faz. A pergunta você vai conseguir responder, tá bom? Mesmo se você não fizer a prática. Aqui, ó, até tá aqui a garrafa, tá quase explodindo na minha cabeça, ó. Depois de mais de 24 horas que eu já fiz o experimento, deixei aqui, tá? Continua enchendo, ela deu uma enchida maior e depois ela já tá murchando. Por que acontece isso? Qual dessas garrafas que enchem? Isso você vai explicar para mim melhor nas atividades que eu vou mandar na apostila para vocês, tá bom? Então respondam essa pergunta e várias outras que eu vou mandar lá também. E hoje a aula fica por aqui. Ela foi um pouco maior, foi uma aula, né, grande. Então, mas era necessário falar sobre essas partes da fisiologia dos fungos. Então a gente volta na parte agora 4 da aula, né? Respira, espera passar um tempo. Outro dia você volta aqui e assiste a aula 4, onde eu vou falar da classificação dos fungos e da reprodução dos fungos, também bastante importante, beleza? Tchau, pessoal, até mais!